Quem aí nunca ouviu falar do Barba Negra, do Francis Drake, do Barba Ruiva e de tantos outros que aterrorizaram os 7 mares? Eles eram bandidos com um código de ética bem peculiar que fazia muita gente considerá-los como heróis. Bandidos ou heróis, muitos se destacaram e ficaram conhecidos no mundo todo. No segundo vídeo da série Piratas, vamos descobrir quais são os 10 piratas mais temidos de todos os tempos. Depois da vinheta. Saudações, bonde curiosos! Eu sou Bruno de Oliveira, o Curioso. Essas são as minhas redes sociais e se você também é uma pessoa curiosa, deixe o seu joinha e inscreva-se no canal. Vamos começar falando do Barba Negra, que ficou conhecido como Demônio do Caribe. A maioria não sabe, mas Edward Teach, que é o Barba Negra, era de uma família rica e oficial da Armada Espanhola. O cara gostava tanto de aventuras que quando ele completou 30 anos, ele resolveu jogar tudo para o ar e se tornar um pirata. Mas não um pirata qualquer, curiosos. Ele entrou para a história como um dos piratas mais violentos de todos os tempos. Já perceberam aí por que ele é considerado como o Demônio do Caribe? O Edward ficou conhecido como Barba Negra porque a barba dele era grande, grossa e ia até a cintura. Ele era tão diferente que quando ele começou a atuar no Mar do Caribe, ele chamou bastante atenção pela sua crueldade, como eu já falei, e pelo modo sombrio de se vestir. O Barba Negra tocou o terror nos mares durante 2 anos, curiosos, entre 1716 e 1718. E durante esse tempo ele teve 2 navios roubados, o Vingança da Rainha Ana, que tinha 40 canhões, e o Aventura, onde em 1718 ele foi morto pela Marinha Real e depois decapitado. Dentre tantas lendas que o Barba Negra tem, uma delas é que durante a batalha ele colocava pavios na barba e tacava fogo. Daí no escuro ele parecia uma figura diabólica. Outra lenda é que vários caçadores de tesouros procuram até hoje nas ilhas do Caribe por um possível tesouro que ele tenha enterrado por lá. Agora tem uma lenda que é muito forte. Eu falei para vocês que ele foi morto e decapitado, né? Pois é, assim que ele foi morto, a galera da Marinha Real afirma que uma sombra preta deu 3 voltas no navio e depois desapareceu. Sendo lendas ou verdades, o Barba Negra deixou a sua marca na história da pirataria. O segundo pirata da nossa lista é o Jack Rackham, que ficou conhecido como Calico Jack. Esse cara foi simplesmente o criador da bandeira pirata, essa bandeira negra com uma caveira e 2 espadas cruzadas. Além da bandeira pirata, ele foi também o responsável por empregar em sua tripulação as 2 mulheres piratas mais notórias da história, a Anne Bonny e a Mary Read. O Calico Jack se apaixonou pela Anne Bonny, que era casada com outro cara. Ele gostou tanto dela que ofereceu tudo que tinha e o que não tinha para poder casar com ela, tirar ela do marido, só que ele não aceitou. E além de não aceitar, o marido da Anne denunciou ela para o governador, que determinou que ela seria açoitada em público por adultério. E aí o que eles fizeram parece história, curiosos. Olha só, na calada da noite, Calico Jack e Anne Bonny resolveram fugir, roubaram o navio e voltaram para a vida nos 7 mares. Ok, vamos parar para pensar um pouquinho aqui. Na época, uma mulher dentro de um navio lotado de homens, cheio de homem, que vive nos mares sozinhos, entendeu? É meio complicada a coisa. Tanto é que ela resolveu se vestir de homem e começou a ser chamada de Adam Bonny. E aparentemente esse disfarce deu certo, é bom destacar isso aqui. E depois de alguns anos roubando e aterrorizando os mares, em 1720 eles foram capturados por um caçador de piratas que era bastante comum na época, chamado Jonathan Barnett, e foram condenados à forca. Mas óbvio que a Anne ia arranjar um jeito aí de burlar essa coisa toda. Exatamente, pessoas curiosas, ela meio que conseguiu se safar, mas eu vou detalhar mais quando eu falar dela. Bora concentrar no Calico Jack. A morte de Jack foi um marco para os outros piratas, porque depois de morto, ele foi pendurado em um local bem visível e de grande movimentação
para que servisse de exemplo. E isso meio que serviu de aviso para os outros piratas de que não eram só eles que sacavam dos Paranauê nos 7 mares. E já que falamos dela, agora vamos conhecer melhor a pirata Anne Bonny. A vida dela já começou meio às avessas porque ela é fruto de um relacionamento extraconjugal do pai dela com uma empregada. E daí, talvez, por influência disso, ela cresceu super rebelde, toda agressiva, chegando na adolescência a esfaquear uma servente. E como ela era toda rebelde, com 18 anos, sem o consentimento do pai, ela resolveu casar com um pirata. Daí, curiosos, depois de um tempo, a Anne descobriu que esse pirata queria mesmo era se apropriar da plantação do pai, que era bastante rico na época. E o que foi que ela fez? Ela tacou fogo na plantação, não sobrou nada. E quando ele viu que não sobrou nada para ele resolveu levar a Anne para as Bahamas, para bem longe. E lá ele virou informante do governo. E é bom destacar que na época muitos piratas se tornavam informantes para serem perdoados. Era meio que uma delação premiada, só que de antigamente. A Anne, quando descobriu que ele era um delator, não gostou nada dessa história e começou a se relacionar com um certo pirata, que nós já falamos aqui, chamado Cálico Jack. E aí essa história a gente já conhece, ela fugiu com ele para não ser morta. Chegando no navio, ela se vestiu de homem e começou a se chamar de Adam Bonny. O Adam Bonny era perito no uso de pistola e de espada, não chegando a perder nadinha para os outros piratas, muito do contrário. Era super cruel. Agora tem um detalhe, no mesmo barco tinha uma outra pirata fantasiada de homem, chamada Mary Read. Eu não sei como funcionava a coisa ali, porque tem muita mulher fantasiada de homem nesse barco. Mas ok, e quando a Anne descobriu que ele, na verdade, era ela, as duas se tornaram melhores amigas. E olha, eu não sou fofoqueiro, mas parece que chegou a rolar ali um triângulo amoroso entre o Cálico Jack, a Mary e a Anne. Mas vamos deixar essa fofoca de lado e continuar com a história da Anne. Porque um tempo depois, quando eles foram presos, a Anne e a Mary conseguiram se safar. O da Mary eu vou explicar melhor. Porém, o da Anne foi uma história bem convincente. A primeira coisa que ela fez foi revelar que era mulher. E deve ter rolado aquele momento de: oh, como assim mulher? Meu Deus, eu estava o tempo todo aqui na seca e tinha uma mulher aqui. E além de revelar que era uma mulher, ela ainda disse que estava grávida. E para as leis da época, a galera não podia executar mulheres grávidas. Daí ficou definido que a Anne seria executada depois de dar à luz. Aí, curiosos, a história se mistura com a lenda, porque tem uma vertente que diz que o pai da Anne chegou a pagar a liberdade dela e ela sumiu. E a outra vertente fala que mataram a Anne depois que ela deu à luz. E já que falamos da Mary Read e do triângulo amoroso, vamos falar um pouco mais sobre ela. Vamos começar aqui já com outra fofoca. Ela também foi fruto de uma traição, só que da mãe. E é interessante eu contar aqui alguns detalhes da vida dela pra gente ver o porquê dela ser pirata, como ela chegou a ser pirata. Ok, ela tinha um irmão que recebia dinheiro da avó. Eles eram meio que sustentados pela avó. E quando esse irmão dela morreu, a mãe dela, que não é besta e nem nada, começou a vestir a Mary de homem, falando que era ele. Óbvio, para continuarem recebendo esse tal dinheiro. Eu sei que parece coisa de novela, mas aconteceu. É a história da Mary. Daí, quando ela completou 13 anos, cansada de se vestir de homem, que para uma mulher não deve ser uma coisa legal, ela resolveu fugir de casa. E ela fugiu para onde, curioso? Para onde? Adivinhe? Ela foi para um navio de guerra e todo mundo passou a admirar aquele valente guerreiro. Já que ela se vestia de homem, ela chegou lá vestida de homem e a galera aparentemente aceitou bem a Mary. Calma aí, Mary não. O nome masculino dela era Mark Read. E aí nesse navio de guerra ela se apaixonou por um pirata e resolveu fugir, abandonar essa vida de guerras, de mar. E vários anos depois, o marido dela morreu, ela ficou viúva. E sem nada para fazer, ela resolveu voltar à vida de pirata. Se vestiu de homem e foi parar exatamente no navio de quem, curiosos? A gente já falou aqui do Cálico Jack e da Anne Bonny. E a história você já sabe, que eu não posso ficar repetindo toda hora aqui. A Anne viu que ele era ela
e ela viu que as duas viraram melhores amigas. Os três aterrorizaram os mares por um bom tempo, até que foram capturados, e teve aquela história da Anne que disse: opa, eu sou mulher e tô grávida. Com essa história, ela resolveu falar: opa, eu sou mulher também e tô grávida, pera aí, não me matem não. E aí aconteceu a mesma coisa que aconteceu com a Anne. Por causa das leis da época, iam matar ela depois que ela desse à luz. Porém, ela acabou morrendo com uma forte febre depois que teve o filho. E já que estamos falando de mulheres piratas, vamos falar agora da maior de todas, a Ting Ti. Curiosos, a Ting Ti era a prostituta mais bonita da época, tanto é que um pirata chamado Zeng se apaixonou por ela. E esse casal aterrorizou durante muitos anos a costa da China, e eles ficaram muito, mas muito ricos. Eles eram tão ricos que quando o marido faleceu, ela herdou uma frota de mais de 1.500 navios e 80 mil homens. E para dar aquela moral, ela assumiu essa frota toda, mais de 80 mil homens, com muita violência. Tanto é que ela ficou conhecida como Madame Dragão. Mas apesar de ser violenta, ela era conhecida por ser justa na hora de dividir as coisas que eram saqueadas. E quando mulheres eram capturadas para servirem à tripulação, e vocês sabem como, ela implantou um código de conduta onde essas mulheres não podiam ser maltratadas. Quem maltratasse elas seria degolado. E durante muitos anos a Ting Ti tocou o terror nos mares, e todo caça-pirata que se aproximava dela acabava morto. Ela matou tanta gente, um monte de caças piratas famosos morreram atrás dela, que o governo da China resolveu oferecer anistia para ela em troca de paz. E como ela já estava cansada, com a idade avançada, ela acabou aceitando essa anistia, e o detalhe é que ela ficou com toda a riqueza dela e a maior parte da frota dos navios. E aí o que uma senhora idosa, cansada e podre de rica faz quando larga o ramo da bandidagem? Ela voltou para o ramo da prostituição. Ela abriu vários bordéis e cassinos até morrer com 69 anos. Agora vamos falar sobre os irmãos Barbosa, que ficaram conhecidos como irmãos Barba Ruiva. Eram três irmãos de nomes complicados: Kazir, Araújo e Isaac. E ficaram conhecidos como Barba Ruiva por terem barba e cabelos ruivos. Óbvio. Eles eram gregos e começaram os trabalhos saqueando muitas embarcações no mar Mediterrâneo. E não demorou muito e começaram a se tornar conhecidos e temidos. O maluco é que eles eram especialistas em roubar embarcações de um sultão muito rico chamado Salem. Esse sultão foi roubado tanto, mas tanto, que acabou dando uma cidade para os Barba Ruiva em troca de paz. Daí um tempo depois, Isaac e Araújo foram feitos de prisioneiros. Um acabou morrendo, daí o Kazir resolveu abandonar esse ramo de pirataria, que era muito perigoso. E aí os turcos, vendo a situação do Kazir, resolveram dar o cargo de governador da Argélia para ele. Ele aceitou e vários anos depois ele acabou se tornando capitão da armada otomana. E no fim das contas, o Barba Ruiva acabou se tornando um herói. O sétimo pirata é um dos piratas mais famosos e navegava pelos mares do Caribe. O nome dele é Francis Drake, conhecido como El Drac. Quem é game aí vai saber de quem eu tô falando. Ele era um respeitado capitão inglês e vice-almirante do Reino da Inglaterra. Para vocês terem uma noção, a rainha Isabel I contratou o Drake para explorar novas rotas marítimas na época. E além de contratar, ela condecorou ele como cavaleiro em 1588. Francis Drake era um herói para os ingleses e um pirata para os espanhóis, por motivos óbvios. E um certo dia, cansado de navegar pela mesma rota, ele capturou um navio português e fez o capitão desse navio de refém. E pediu para ele para ensinar o caminho até o Estreito de Magalhães e algumas áreas próximas daqui do Brasil. Ou seja, ele esteve por aqui, curiosos. Aliás, muitos piratas passaram por aqui e quem sabe até eles enterraram muitas coisas valiosas. Existem muitas histórias e lendas sobre Francis Drake.
E uma delas é que ele era filho bastardo da rainha Elizabeth I. Francis Drake era considerado o fodão dos mares, tanto é que em um episódio ele conseguiu afundar 5 navios de uma armada espanhola considerada invencível. E como ele navegou muito, ele foi o primeiro inglês a dar a volta ao mundo. Agora, a forma com que ele morreu é meio vexatória. Deu disenteria nele e ele acabou morrendo com 55 anos. Acabou morrendo de caganeira. O oitavo da nossa lista é o pirata William Kidd, que ficou conhecido como Capitão Kidd. Ele era um jovem pirata escocês que atuava na Inglaterra, ou seja, ele começou a vida bandida como corsário. E se você não sabe o que é um corsário, assista o primeiro vídeo da nossa série. É só clicar aqui. E como ele foi enviado para livrar o mar dos piratas, ele acabou se transformando em um. E quando ele foi para o lado negro da força, ele começou a atacar os navios ingleses. Ficou muito rico e, óbvio, a cabeça dele valia muito na época. Tanto é que, por medo de ser capturado e de perder tudo, ele acabou enterrando todo o ouro em vários lugares diferentes. E isso que ele fez foi bem inteligente, porque a galera que estava atrás dele não era só atrás da cabeça dele e de uma recompensazinha, estava atrás do ouro dele. Então, se ele fosse capturado, ele tinha que estar vivo para dizer onde é que estava todo o seu tesouro. Porém, quando ele foi capturado, esse plano aí de eu vou continuar vivo, porque se me matarem não vão saber onde é que está meu tesouro. Esse plano aí não deu muito certo e levaram ele logo para a forca. Mas só que ele foi difícil de morrer, viu, curioso? Porque tentaram 2 vezes. Na primeira, a corda arrebentou. Na segunda, a corda também arrebentou. E na terceira, ele morreu. Vocês lembram que eu falei que ele enterrou o tesouro dele por vários lugares? Pois é, a galera diz que um desses lugares é Fernando de Noronha. Até tem uma caverna lá com o nome dele e tal. Mas só que a maior parte do tesouro do Capitão Kidd está enterrado em Madagascar. Tanto é que na costa ali, ano passado eu acho, a galera encontrou uma barra de prata de 50 quilos nos escombros de um dos navios dele. Agora vamos falar de um dos piratas mais bem-sucedidos dos 7 mares. O nome dele era Bartolomeu Robert, porém ele ficou conhecido como Black Bart, o Invencível. Ele é conhecido como um pirata de sucesso por ter roubado e afundado cerca de 470 navios. A história dele é bem interessante, curioso, porque o nome de batismo dele não era esse nome de Bartolomeu Robert. O nome dele era outro. Porém, reza a lenda que ele sonhou uma vez com um senhor vestido de pirata pedindo para ele mudar de nome para Bartolomeu Robert. Depois desse sonho, ele mudou o nome dele e começou a trabalhar no mar. E quando ele completou 35 anos, ele ingressou na pirataria. E dizem que ele era um pirata muito violento e sombrio. Ele saqueou centenas de navios na época e foi o responsável por criar o código de ética do pirata, que nada mais era do que uma forma de organizar ali as demarcações e as práticas piratas. E nesse código, curioso, ele criou o lance da bandeira em cima dos navios para identificar quem era quem. E outra coisa que entrou para a história sobre ele é que, do contrário de todos os outros piratas, ele não gostava de rum. Rum era a bebida preferida dos piratas na época. Ele preferia o bom e velho chá. E aí, por volta de 1722, ele foi morto com um tiro de canhão. E acabou aí a época de ouro da pirataria nas Américas. E por último, vamos falar do filho do demônio, o pirata François Lenoix. Ele era tão maluco, curioso, que quando capturava os seus inimigos, ele tirava a língua ou o coração com golpes de espada e comia. E todo esse ódio e raiva pelos espanhóis, principalmente, foi porque ele foi escravo dos espanhóis. Ele era escravo no Caribe e a vida dele era um verdadeiro inferno. E assim que ele conseguiu fugir, ele acabou sendo aceito em um navio. A vida dele começou ali meio fraca, com marujo
e tal, ele foi subindo, se destacando, até se tornar um grande pirata. E ele mostrou que veio para ficar quando ele invadiu uma cidade na Venezuela. Essa cidade era muito rica e nesse ataque ele chocou todo mundo depois que ele decapitou, esquartejou e comeu o coração de um prisioneiro. O médico da tripulação dele, Alexander, relata em seu livro que isso era comum. Ele costumava a beber o sangue de suas vítimas e a comer o coração. Não é à toa que o apelido dele era Filho do Demônio. E o fim dele foi tão cruel quanto as coisas que ele fazia. O navio dele encalhou no Panamá e ele e toda a sua tripulação foram devoradas por uma tribo canibal. Então é isso, pessoas curiosas, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Vamos bater o recorde de likes nesse vídeo. Deu muito trabalho para fazer, eu tô rouca aqui porque realmente essa pauta foi muito longa, porém eu adorei pesquisar sobre os maiores piratas de todos os tempos e espero que você tenha gostado. Então se você gostou, por favor, tapa no gostei, compartilha com seus amigos no Facebook, no Twitter, no WhatsApp, ou então lá no Play, no trabalho, na rua. Compartilhe o Curioso com seus amigos, ok? Aqui do lado você encontra todas as nossas redes sociais. E do pirata aí, eu tenho que sempre falar alguma coisa pessoal sobre o assunto. O pirata que eu achei mais malucão mesmo foi esse último aí de comer as vítimas, as partes, o coração, beber o sangue. E isso é meio louco. Então esse último aí eu achei mais sanguinário. E o que eu achei mais interessante foi o cara que enterrou tesouro em vários lugares. Inclusive dizem até que tem tesouro enterrado em Fernando de Noronha. Então quando eu for lá, eu vou dar uma... Eu sei que não pode cavar por lá, mas eu vou só assim, ó, afastar a areia para ver se eu encontro alguma coisa. Então é isso, eu tô um pouco rouco. Essa é a nossa maneira de apresentar o mundo para você, pessoa curiosa. Muito obrigado por nos assistir até aqui e até o próximo vídeo. Tchau!